Assim, eu acho que eu nunca tive opinião própria. É sério, eu sempre fui muito influenciada pelos outros e me acostumei com isso desde cedo. Os meus pais, eles sempre decidiram tudo por mim e isso está começando a me incomodar. Um dia desses eu parei para pensar e meus pais não estarão comigo o tempo todo. Eu terei a minha vida e depois a minha família. Meu nome é Ricardo, minha trajetória começou desde criança, quando eu comecei a ser atleta, mas não consegui seguir a carreira de jogador e aí, bom, se eu não sabia jogar, eu ia ensinar e fui para a faculdade de educação física, né? E lá sempre com a vontade de ser treinador, trabalhar com futebol. Me engajei na área acadêmica como professor de futebol, a gente começou a fazer projetos de extensão para ensinar futsal e futebol. E finalizei, inclusive, minha área acadêmica com a monografia na criação de um software para teste de futsal. Acho que sempre fui indeciso. Não, acho não. Tenho certeza disso. Eu nunca optei por escolhas definitivas, mas eu também nunca tomei nenhuma decisão precipitada. Mas acho que eu poderia ter arriscado mais. Nasci para vencer. Esse era o meu lema, o lema da minha vida, dos 8 aos 13 anos de idade. Meu pai me ensinou assim. Me acostumei a viver literalmente em cima de um pódio. Aquilo sim me trazia orgulho. As vitórias, as conquistas, os aplausos, tudo aquilo me faz falta. Por isso não me considero uma pessoa feliz. Minha vida era dentro da água, a piscina, as competições. A realidade hoje já não é mais a mesma. Às vezes me pergunto como um simples deslize pode mudar o rumo de um futuro promissor. Então, depois que eu me formei, eu resolvi seguir a carreira acadêmica e surgiu a oportunidade de fazer um mestrado lá na UFES mesmo. E aí, na área de fisiologia de exercício, fui estudar obesidade infantil, o efeito do exercício em adolescentes com obesidade. No meio do mestrado, eu estava um pouco desanimado, fui assistir uma palestra do TEDx, que é uma organização mundial com palestras inovadoras e inspiradoras. E aí eu me inspirei com alguns palestrantes que trabalhavam com projetos sociais e queria procurar um também para me engajar. Foi aí que eu achei o Projeto dos Sonhos, onde eu conheci o Raí, a história do projeto, fui para uma ação, gostei bastante. E eu estava estudando também negócios sociais e queria implantar o conceito de negócios sociais para que o projeto gerasse mais impacto. E aí eu me inseri na parte da coordenação da expansão do projeto, né, que a gente chama da Rede WOPS. E concomitante também na área de empreendedorismo, eu estou agora abrindo um negócio de coworking, que é um escritório compartilhado, que tem como valor criar conexão entre as empresas e compartilhamento entre as empresas no mesmo espaço. E na minha área de educação física, eu estou criando uma caminhada cultural para idosos, onde é um trajeto histórico da cidade, onde a gente estimula os idosos a compartilhar histórias do passado. Quando eu era pequena, o meu pai ele perguntou o que eu queria ser quando eu crescesse. E eu não soube responder. Então ele decidiu sugerir uma profissão. Na verdade, hoje eu percebo que ele me impôs isso. Meses depois, ele estava me levando ele me levava para fazer visitas, ele comprava livros, ele procurava brinquedos que remetiam à área. No começo, eu ia porque eu achava tudo aquilo legal. Depois eu comecei a ir só por costume e no final eu não entendia mais o porquê daquilo tudo. O meu pai, ele exaltava aquela profissão de uma forma que chegava a me empolgar. Mas eu sempre soube que aquela profissão não era para mim. Como é que eu podia ser médica se eu não tenho segurança nem para amarrar o cadastro do meu sapato? Acho o terceiro ano uma série muito complexa. É uma fase de escolhas e isso me faz sentir pressionado a tomar uma decisão. Principalmente a de que profissão eu vou seguir. Eu ando pensando muito nisso ultimamente e parece que é nessa hora que a gente faz uma autoanálise. Meu pai, ele nunca se acostumou com a vida na cidade. Ele ainda sonha em voltar para o campo. Ele jura verdadeiramente que eu vou fazer agronomia, mas eu já não tenho tanta certeza disso. Depois que eu conheci o curso de farmácia, nossa, eu me interessei bastante. É um curso muito instigante. Mas eu ainda não tenho certeza do que eu quero. Quando eu era criança e ainda vivia na fazenda com minha família, eu dizia que eu ia ser um fazendeiro.
Só que isso não era profissão. Então, quando eu comecei a entender as coisas de fato, eu disse que eu queria fazer agronomia. Só que, não sei, depois que eu me mudei para a cidade, eu não me vejo mais trabalhando no campo. Acho que era só um sonho de criança. Meu nome é Eise, eu sou formada em Museologia pela Universidade Federal de Sergipe. E assim, eu posso dizer que a minha trajetória para a universidade começou ainda na escola, né? Eu vim morar em Sergipe com 15 anos, então meu ensino médio foi todo em escola pública. E assim, eu tive a contribuição de muitos professores lá na escola ainda, que me apoiaram muito na minha decisão. Quando eu fui prestar o vestibular, ainda no terceiro ano, eu tive a colaboração de 2 professores que eu posso dizer que foram decisivos nas minhas decisões, que foi o professor de matemática e a professora de história, né? Que decidiram, né, para os alunos que queriam realmente entrar na universidade, abrir as portas de casa para poder estudar, dar dicas, que realmente fosse levar o aluno até a universidade. Então, o primeiro curso que eu ainda cheguei a cursar foi a contabilidade. Eu fui aprovada na Universidade UNIT e eu ainda cheguei a cursar um período de contabilidade, porque uma das pessoas que também me incentivaram a fazer o curso foi minha irmã, que trabalhava na época no escritório de contabilidade, e entramos juntas, eu e ela. Mas no decorrer do curso, eu vi que não era aquilo que eu realmente queria para mim. Então eu decidi trancar o curso, entrar num cursinho pré-vestibular e no final do ano tentar na Universidade Federal. Foi quando eu entrei em Museologia, né? Quando eu descobri o curso, porque até então eu queria fazer História, só que eu nunca gostei de ser professora, eu não queria ser professora, né? Então minhas amigas diziam, Eise, você vai fazer História e não vai dar aula, então você vai ter um diploma para não cursar. Aí eu comecei a pesquisar na internet, foi quando eu conheci a Museologia. Eu descobri que o curso tinha surgido aqui em Sergipe em 2007 e a primeira turma estava se formando em 2010, que foi quando eu prestei o vestibular. Então eu fui aprovada. O curso de Museologia, ele era lá na cidade de Laranjeiras e para mim, assim, foi um campo desconhecido, né? Eu entrei na universidade, ainda a turma, estava saindo a primeira turma do curso, tive pouco contato, então o curso ainda estava crescendo, aqui as pessoas estavam começando a conhecer Museologia. Então, assim, para mim, eu, apesar de estar apaixonada pela área, foi um pouco difícil, assim, porque toda vez que eu chegava para alguém da família, você faz que curso? Museologia, ou na rua mesmo, então era um curso muito desconhecido. As pessoas sempre tinham meio que esse preconceito, dizer, você faz o quê? Museologia? Porque você não foi fazer outro curso? A minha mãe também, meu pai sempre dizia, menina, para que você vai fazer esse curso? Ninguém conhece, não tem campo, não tem área, que até então aqui em Sergipe era uma área muito nova, né? Até os colegas de curso sempre tinham aquela desmotivação. Dizia, a gente vai se formar nisso, pra quê? Não tem campo, não tem área, as pessoas nem conhecem o curso. Mas assim, quando eu entrei, eu dizia pra minha mãe, não, mãe, é o que eu quero, eu vou terminar, nem que depois que eu terminar a graduação, eu faça outro curso. Foi assim que aconteceu comigo. Bastou que eu reprovasse por ter faltado às últimas avaliações do semestre, que minha mãe se achou no direito de me tirar da natação. E lá se iam anos perdidos de dedicação. Aquele ano tinha sido muito conturbado para mim. Meus pais estavam se separando e acho até que foi por isso que minha mãe tomou essa decisão. Há 2 anos ela percebeu o erro que cometeu, mas já era tarde demais. Não havia tempo para eu retomar o meu ritmo e o resultado disso foi só frustração. Quase me esqueci. A justificativa da minha mãe para me tirar da natação é que isso me atrapalharia no futuro e que não teria uma boa profissão. Ser esportista não conta? Não é uma profissão? O esporte atrapalha? Eu sempre me achei mais responsável que os outros garotos da minha idade. Aquele ano eu tinha cometido um deslize. Me empolguei demais com o campeonato, mas já passou. Falo principalmente para o jovem, por mais adversidade que haja, busque o conhecimento. É isso que vai dar a você o diferencial de vida para você se conduzir, chegar ao sucesso e evoluir de acordo com a obra que você vem produzindo. É esse o caminho e lembra uma frase que eu vi no filme. A ambição sem conhecimento é um barco em terra firme. Então, principalmente jovem, não reclame. Busque o conhecimento, aprender, que aí você chega lá.
certa vez, o meu pai me contou que ele havia passado no vestibular de medicina e quando ia começar a estudar, ele descobriu que minha mãe, que na época era sua namorada, ela estava grávida. E esse foi o problema. Eu fui o problema. Ele teve que casar com minha mãe, construir família, teve que trabalhar e logo a faculdade ficou para segundo plano. Por isso que ele quer que eu faça medicina, porque ele vê em mim a possibilidade de realizar um sonho antigo. Eu já estou no 3º ano e não sei o que fazer. Eu não sei se devo seguir, realizar o sonho do meu pai ou se eu devo optar por uma coisa que realmente me agrade. O meu tempo está acabando e eu não sei que escolha eu devo seguir. Não é que eu ache ruim. Eu sempre conversei com várias pessoas e elas sempre dizem para eu seguir meu sonho. Eu sempre fico muito animado e esperançoso quando eu ouço isso. Mas acho que é só uma coisa legal de se dizer. Ainda mais pra mim, que nem sei qual é o meu sonho de verdade. Porque fazer é outra história. A hora chegou e eu tenho que ter coragem para decidir. Eu li num livro que os corajosos têm medo. Então, eu tenho o ingrediente certo. Eu só tenho que usá-lo para tomar minha decisão. Agora, chegando ao 3º ano, sou um dos melhores alunos da turma, mas não sei qual profissão seguir. Até penso em educação física, mas por não gostar de falar em público, minha mãe acha que não serei um bom professor. Eu me formei em 2014 e antes mesmo de me formar, eu já consegui um emprego. Fui trabalhar na Fundação Cultural de Aracaju, a Funcaju, e há um ano eu estou trabalhando aqui no Centro Cultural. Estou trabalhando aqui, gosto muito. Estou conseguindo terminar minha pós, termino agora no meio do ano. Já vou escrever a minha monografia sobre aqui o Centro Cultural. E apesar das dificuldades, que não foram poucas, foram muitas, por um curso ser distante, ficava em outra cidade, Laranjeiras, eu tinha que acordar muito cedo para poder cursar, então como eu ia para Laranjeiras de ônibus, eu pegava 2 ônibus, então tinha que acordar muito cedo, acordava às 5 da manhã para estar pegando o ônibus 10 para 6, ter que estar aqui na rodoviária nova, apesar do perigo, né, que era atravessar uma estrada. Eu tive problemas familiares que no meio da minha graduação, meu pai acabou ficando doente. Então ele chegou a ter 3 derrames, 2 infartos e desencadeando o Alzheimer. Então assim, foi um período muito difícil que eu até pensei em desistir da graduação. Porque assim, meu pai doente, muito tempo internado, então minha mãe tinha que ficar muito tempo no hospital, a gente se dividia entre o hospital também. Quando meu pai estava em casa, ele trocava o dia pela noite. Então muitas noites assim, eu ia dormir 3 da manhã, acordava às 5. E tinha que estar lá em Laranjeiras 7 da manhã, porque tinha que assinar a lista de presença, senão reprovava por falta. E muitos professores não entendiam isso, né? Sem falar assim que no meio do curso a gente vai vendo os alunos desistir. Se eu não me engano, a minha turma começou com 40 alunos e no final do curso tinha uns 15 e eu fui a única aluna que me formei no tempo certo. Então eu fui a única aluna da turma a me formar. Outros colegas do curso acabaram se formando um período depois, mas assim, eu fiquei muito feliz por ter conquistado o meu sonho, né, que era me formar em museologia, que foi uma área que eu gosto muito, e ter provado para pessoas que, apesar de não ser um curso conhecido, que muitos diziam que eu ia pegar o meu diploma e ia colocar numa gaveta, hoje estou aqui trabalhando e que eu espero que sirva de exemplo para muita gente nos desistir dos sonhos. A natação hoje é só por distração mesmo. Afinal, o que devo fazer? Que profissão seguir? E a mais importante das perguntas, qual vai ser o meu futuro?